Olá, seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre demanda linear. Vamos resolver um exercício que diz o seguinte: um fabricante notou que ao preço de venda de R$ 28 de um produto eram vendidas 120 unidades por semana e que quando o preço caía para R$ 25, a quantidade vendida era de 150 unidades também por semana. Determine e represente a demanda por esse produto supondo a linear. Primeiro, o que é uma função demanda? Função demanda é uma tentativa, uma representação matemática do comportamento dos consumidores frente a variações de preço. A ideia básica que está por trás disso é a seguinte, que para um determinado produto, se nós temos uma redução de preço, a ideia é que os consumidores vão adquirir mais unidades daquele produto. Por isso que nós temos promoções que reduzem o preço para aumentar as vendas de um determinado produto. Então, no nosso caso aqui, olha, a um preço de R$ 28, o fabricante notou que eram vendidas 120 unidades por semana. Então, a R$ 28, 120 unidades. Perceba que o preço reduziu de 28 para R$ 25. E a quantidade vendida, ou seja, aquilo que os consumidores adquirem daquele produto, aumentou de 120 para 150 unidades. Então, a relação, a demanda tem essa expectativa de tentar representar graficamente a reação dos consumidores frente a variações de preço de determinado produto. Seria o mercado comprador, quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Se o preço cai, nós temos uma maior quantidade vendida. Essa é a relação que nós temos aí, que nós chamamos de demanda. E que, por simplificação nesse exercício, ela foi suposta linear. Perceba que nós temos apenas duas situações. A R$ 28 são vendidas 120 unidades, a R$ 25 são vendidas 150 unidades. Nós podemos representar graficamente isso em um sistema de eixos, em que um eixo horizontal representa a quantidade e o eixo vertical representa o preço, da seguinte forma. Perceba que nós temos aqui uma relação entre preço e quantidade. Nós temos aí no eixo horizontal a quantidade, no eixo vertical o preço. Normalmente a representação é feita dessa forma. Nós colocamos o preço no eixo vertical. Embora nós sabemos que a variação aqui, a quantidade varia em função do preço, aqui a nossa relação é representada invertida. Nós temos uma relação aqui em que a quantidade é uma função f do preço P. Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Se o preço aumenta, a quantidade diminui. Então, a relação de causa e efeito, ou relação entre variável dependente e variável independente, é a quantidade em função do preço, só que nós representamos a sua inversa. Nós transformamos essa relação na sua relação inversa. Nós transformamos o preço P com uma função G da quantidade Q. Nós trabalhamos aqui com a relação inversa, preço em função da quantidade. Perceba que para R$ 28, um preço maior, nós temos uma quantidade menor. E para R$ 25, um preço menor, nós temos uma quantidade maior. Ou seja, essa relação é uma relação decrescente, uma relação negativa entre preço e quantidade. Perceba que quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade, que representa uma relação negativa. Ou seja, a representação da nossa função demanda linear, ela começa em um ponto aqui, em que a demanda é zero, que poderia ser representada pelo preço tal, o preço é tão alto que a demanda não existe para esse preço. E é um gráfico decrescente. Tem a forma de um gráfico decrescente, até atingir um ponto em que o preço é tão baixo que a demanda é a máxima possível. Então nós temos aí uma relação demanda, representada por essa formulazinha. Perceba que é uma relação negativa, Nós temos uma reta aqui que é uma reta decrescente. Quanto maior o preço,
menor a demanda, e quanto menor o preço, maior a demanda. Então nós temos aí uma relação entre preço e quantidade vendida, representando aí a demanda de um produto. Como é uma reta decrescente, a equação de uma reta, a sua forma mais simples é y igual a m vezes x mais h. Lembra que m é o coeficiente angular da reta. Perceba que a reta ela forma um ângulo aqui. Ela forma um ângulo aqui com o eixo x. Esse ângulo alfa, ele possui uma tangente de alfa, que é o nosso coeficiente angular m. Por isso que o coeficiente angular m é chamado de inclinação, né? Temos uma inclinação, né? No caso de uma reta decrescente, essa inclinação ela é negativa, uma inclinação negativa. Então a função demanda, o m é negativo. E o h é obtido quando x igual a zero. Na verdade o h seria esse ponto. O h corresponde a esse ponto aqui, ó. Né, que é o ponto em que essa reta corta o eixo vertical, no caso o eixo do preço. O H, a nossa função demanda, seria aquele preço tal, o preço tão alto, cuja demanda é zero. Bem, nesse nosso exemplo nós vamos achar essa equação. Vamos determinar, né, essa relaçãozinha aqui, essa equação dessa reta, e representar na forma de um gráfico. Perceba que nós precisamos primeiro definir o que nós temos, né? Nós temos uma relação entre preço e quantidade, sendo que a quantidade é o x, né, na nossa relação. Então, se nós montarmos uma tabelinha aqui, olha, nós vamos ter o preço em função da quantidade, que é o que é representado aqui na relação de demanda. Então, o preço P na coluna que é correspondente ao y e a quantidade Q na coluna que é correspondente ao x. E nós temos duas informações. Ao preço de R$ 28,00 são vendidas 120 unidades. Ao preço de R$ 25,00 são vendidas 150 unidades. Essa é o que caracteriza uma relação negativa, né? Nós temos aí um coeficiente angular negativo, uma reta decrescente. Perceba que quanto maior é o preço de venda, né? Se o preço de venda aumenta, a quantidade diminui. Se o preço de venda diminui, a quantidade aumenta. Perceba que nós temos sentidos contrários, né, na evolução dessas duas variáveis, preço e quantidade. Vamos começar calculando, né, o nosso coeficiente angular. Né? Lembra que o nosso m, o coeficiente angular m de uma reta, é dado por ΔY dividido por ΔX. Que no nosso caso aqui, ΔY é a variação de preço. Então, delta preço, delta P, dividido por ΔX, que no nosso caso é a variação da quantidade. Então, o nosso M, para essa situação, né, lembra que a variação de preço é de 28 para 25, lembra que nós temos que estabelecer um sentido. Um preço inicial e um preço final, então o preço inicial era 28, menos o preço final, que é 25. Esse sentido tem que ser mantido para a quantidade inicial 120, menos quantidade final 150. Né? Então, o preço inicial menos preço final, que é a variação de preço, quantidade inicial menos quantidade final, variação da quantidade. 28 menos 25. 28 menos 25 é 3. 120 menos 150 é menos 30. Então, o nosso M, ele é negativo, né? Nós temos uma reta decrescente. 3 dividido por 30, né? Ou 1/10, que é igual a 0,1. Então, nós já sabemos aí qual que é o nosso coeficiente angular dessa reta.
0,1 unidades. Bem, depois vamos explicar qual é o significado disso dentro do contexto de uma função demanda. Então nós já sabemos que a nossa função demanda ele tem a seguinte forma. Lembra que o y é preço, né? Então o preço P é igual a M, né? M é menos 0,1 vezes x, lembra que o x é a quantidade, Q, mais H, que no nosso caso H é o preço, né, tal que o preço é tão alto que ninguém compra esse produto, a demanda é zero. Bem, como é que nós calculamos o H? Lembra que nós temos alguns pontos aqui, né? Ao preço de R$ 28,00 são medidas 120 unidades e ao preço de R$ 25,00 são medidas 150 unidades. Então nós podemos usar um desses pontos. Vamos usar esse aqui, olha. Ao preço de R$ 25,00, né? Então coloque no lugar do preço R$ 25,00, isso é igual a menos 0,1 vezes, né? Estou usando esse ponto. Ao preço de R$ 25,00 são vendidas 150 unidades. Então menos 0,1 vezes 150 mais H. Então 25 é igual. Menos 0,1 vezes 150 é menos 15. Lembra que é menos 0,1 é um décimo, né? Um décimo de 150, 15. Então menos 15 mais H. Menos 15 passa para cá, então 25 mais 15 é igual a H, então H é igual a 25 mais 15, 40. Com isso nós temos, né, o H, que é o ponto no qual nossa demanda é zero. Com isso nós temos então a nossa função demanda. Lembra que o exercício pede determine e represente a demanda por esse produto supondo a linear. Então a função demanda aí nesse caso, vamos colocar aqui, ó, a nossa função demanda linear para esse caso. Então, o preço P, lembra que é o Y, que é a representação gráfica, o Y é o eixo vertical, o preço P é igual a M, então menos 0,1 vezes Q. Lembra que na nossa representação o eixo horizontal X é a quantidade, mais o H, que nós calculamos como R$40. Então essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função demanda. E pede aí para representá-la. Para representá-la vou usar esse gráfico mesmo, né? Vamos apagar aí alguns detalhes desse gráfico, né? E representar nesse gráfico que seria a nossa função demanda. A nossa função demanda tem esse aspecto, um sistema de eixos em que o eixo horizontal é a quantidade, o eixo vertical é o preço, né? E a reta é uma reta decrescente, representando o seguinte: se o preço aumenta, a quantidade demandada diminui, ou seja, uma reta decrescente, coeficiente angular negativo. O H, 40, é o preço para o qual a demanda é zero. Então nós temos aqui, ó, nosso H é igual a 40. Então aqui R$40. Então essa representação seria a representação daquela função demanda, né, em que o preço é igual a menos 0,1 vezes a quantidade mais 40. E aí entra, né, a explicação do que é esse menos 0,1. Ele tem um papel importante aí. Porque, como ele é coeficiente angular, perceba que o coeficiente angular ele define a redução no preço, né? Quando você aumenta uma unidade aqui, exemplo, se Q igual a 0, 0 vezes 0,1 é 0 e o preço é 40. Então nós temos um preço com a demanda igual a 0. Se a quantidade passa de 0 para uma unidade, então nós temos 1 vezes menos 0,1, que no caso aqui, como é preço, né, 0,1 são 10 centavos,
menos 10 centavos mais 40, eu vou ter R$ 39,90. Então, para uma demanda de uma unidade, o preço tem que cair 10 centavos. E é exatamente isso que esse coeficiente angular na nossa função demanda linear representa. Quanto que deve ser a variação do preço, né? Então o preço cai 10 centavos, para que você tenha um aumento de uma unidade na quantidade demandada. Então esse é o significado do coeficiente angular na nossa função demanda, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.